Olá pessoal, então agora nesse vídeo a gente vai resolver exemplos, tá? De cálculo de diferenciais. Então vamos lá. O item A aqui, ó. Suponha que Z é uma função x² mais 3xy menos y ao quadrado. Determinar dz, né? Cadê dz? Vamos olhar aqui, ó. Tá aqui, ó. Derivar f em relação a x, derivar f em relação a y. Aí vai aparecer dx e dy, tá? Então vamos lá. Primeiro, calcula del f del x. Isso é del x de x ao quadrado mais 3xy menos y ao quadrado. Isso implica que del f del x, vamos lá, x quadrado derivando em relação a x dá 2x. Ó, 3y está multiplicando conta para fora, sobra del x, que é 1, né? Menos derivada de y ao quadrado, que é 0. Então del f del x está aí, ó, 2x mais 3y. Agora del f del y. Como é que é del f del y? É del y da função f, né? x² mais 3xy menos y ao quadrado. Isso implica, então, que del f del y vai ficar o derivado de x² em relação a y é 0, mais 3x está multiplicando, né? Então, coloca para fora a derivada, e vezes del y, que é 1. Menos a derivada de y ao quadrado, que é 2y. Então, tá aí a derivada de f em relação a y. Bom, então acabou, né? Portanto, quem é a diferencial dz? Lembrando que a definição é assim, né? Del f del x dx mais del f del y dy. Então dz, que é 2x mais 3y, dx mais del f del y, 3x menos 2y dy. Fica assim, tá? Você sempre deixa o dx dy em evidência ali, ok? Calcular diferencial é sempre assim, tá? Tranquilo. É só calcular a derivada parcial. Beleza? Agora vamos fazer o item B agora, ó. Se x varia de 2 para 2,05 e y varia de 3 até 2,96, compare o ΔZ com o DZ. Vamos lá. Aqui, ó, o XY é o ponto 2, 3. Tá? Então, eu estou no ponto 2, 3, F2, 3. Entendo para o ponto o 2,05, 2,96, F desses dois pontos. Tá? É isso que está variando aí nossa função. A gente quer comparar, então, a taxa de variação da altura do gráfico com a do plano tangente. Então, vamos lá. Então, o x aqui vai ficar claro. É que eu estou variando o 2 para o 2,05. E o y vai ser 3, né? Então, esse é o x e esse é o y. Então, o dx, quem é o dx? Que também é ΔX, tá? É a diferença, né? A distância, né, dos números de 2,05 menos 2. 0,05. O dy, que também é ΔY, eu estou saindo 3 indo para 2,96. Eu falei distância, mas não é distância, é distância geométrica, algébrica. Distância algébrica, né? Que vai dar um número negativo aqui, menos 0,04. Tá certo, né?
o 3 para 2,96. Então tá aí o dx e o dy. Então vem aqui no delta F, no dz, substitui, tá? O x e o y por 2 e 3, o dx e o dy por esses números aqui. Portanto, vamos lá. O dz, como a gente viu aqui em cima, no item A, né? 2x mais 3y dx mais 3x menos 2y dy. Isso aqui implica então que dz, vamos com calma, o x é 2 e o y é 3. X é 2 e o y é 3. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Então, isso aqui dá 13, né? Então, fica 13,0,05 mais 0, né? 3 vezes 2, 6. Menos 2 vezes 3 também dá 6. Então, dz fica 0,65. Isso é a altura ali. Então, agora o ΔZ. Quem é o ΔZ? Por definição. Isso num ponto AB, né? É A mais ΔX, B mais ΔY, menos o F de AB. Acho que foi... Tá lá em cima, a gente viu isso aí. Aí, definiu aqui, ó. Tá? Então, quando a gente quer comparar o DZ com o ΔZ, é comparar isso aqui com isso aqui. Na verdade, isso aqui, né? Então, ΔZ é o que? É o F. No caso aqui, ponto A, deixa eu ver. Eu vou trocar A e B para não confundir depois, tá? Por X e Y. O X no caso é 2. O X mais ΔX é o 2,05, tá? E o Y ΔY é o 2,96. Menos o F de 2,3. Tá? Só que agora vai ser mais complicado, né? Tem que calcular o F daqueles números quebrados ali. Então a função é x². Então é 2,05 ao quadrado mais 3xy mais 3 vezes 2,05 vezes 2,96 menos y ao quadrado. Menos 2,96 ao quadrado. Menos f(2,3), que é 2 quadrado mais 3 vezes 2 vezes 3 menos 3 ao quadrado. É isso, né? É mais... Torcer para não errar aqui, né? Com 2,05 ao quadrado, 4,2025, mais aí 3 vezes 2,05 vezes 2,96, 18,204 menos 2,96 ao quadrado, 8,76
1,6. Aí aqui, ó, fica menos 4, menos 3 vezes 3, 9 vezes 2, 18, mais 9. Então, vamos lá, fazer essa conta aí. Zero vírgula 649. Então, ó, igual o livro fala aqui, ó. Cadê? Os valores são próximos, né? Nós obtemos aqui. Ou seja, como eu variei pouco ali os x e o y, né? 0,05, 0,04. Esse DZ tá mostrando, assim, se você olhar no gráfico, quanto que você tá a altura, né? Quando eu saio do ponto 2,3 para o ponto 2,05, 2,96, o quanto que você está mexendo na altura do plano tangente, né? Que o plano está tangenciando o gráfico no ponto 2,3, né? Ali, está encostando, está no ponto 2,3. Quando eu passei para esse novo ponto, né? 2,05, 2,96, o plano variou um pouco, né? A altura de exatamente 0,65. Tá? E a função variou essa quantidade aqui, ó. 0,6449. Tem um erro aqui, né? A gente cometeu um erro. Só que essa variação entre aspas, é pequena, né? A gente consegue controlar, saber quanto que a gente vai errar. Só que é muito mais fácil calcular isso aqui, o DZ, né? Porque é a função linear, só com as derivadas parciais e tranquilo. Agora o delta Z, tanto de conta a gente tem que fazer, tá? Bom, gente, eu vou fazer mais um exemplo então agora. Vamos lá, exemplo 5. Foram feitas medidas do raio da base e da altura de um cone circular reto. E obtivemos 10 centímetros e 25 centímetros, respectivamente, né? Então, 10 centímetros é o raio e 25 é a altura. Com possível erro nessas medidas de no máximo 0,1 centímetro. Okay? Se as medidas não foram exatas, a gente obteve lá que o raio é 10 centímetros, mas pode ser 10,1 ou 9,9 centímetros, tá? Por exemplo. A altura também, é 25,1 ou é 24,9 centímetros a altura, né? A gente quer utilizar o diferencial para estimar o erro cometido no cálculo do volume desse cone. Então, olha só. O que é o erro? Lembra que eu comentei lá no vídeo passado? O erro, quando a gente faz a aproximação, na aproximação linear, né, é justamente o DZ. Tá? Então, aqui a gente tem que calcular o DZ. Com um erro nas duas medidas aqui, né, de 0,1 centímetros. Ou seja, o delta x, delta y na fórmula, né? Beleza, vamos lá então. Primeira coisa, que função que está aqui, né? É o volume do cone, né? Como é que a gente calcula o volume do cone? O volume do cone eu vou enxergar como uma função, chamar de f. Então, ver o volume, né, do cone é uma função que depende de duas variáveis, que são o raio e a sua altura. E o volume de um cone é dado por essa fórmula aqui, πr ao quadrado vezes h dividido por 3, né? Então, no nosso caso aqui, o x é o r e o h é o y lá na fórmula, tá? Então, a gente quer calcular o erro a partir do ponto 10, 25, ou seja, o h é 10, perdão, contrário, né? O r é 10 e o h é 25. O delta, o dr, né, que é o delta r, ele é
o erro, 0,1 na primeira medida do raio, né? E o DH, aqui não vai precisar ΔH nem ΔR, mas também é 0,1, tá? Então a gente vai calcular o DZ, que no caso aqui na verdade é DV, né? Então vai pegar a função, derivar em relação a R. Ah, bom, é melhor pôr F aqui, né? Para não confundir. dr mais deriva a função em relação a outra variável h, dh. Isso implica então que dv. Bom, vamos com calma, né? Então, primeiro a gente vai calcular essas derivadas parciais aqui. Então, ó, del f del r é del r da função e r ao quadrado h dividido por 3. Como eu estou derivando em relação a r, vou pôr a constante para fora da derivada. Então fica π h dividido por 3 vezes del r de r ao quadrado. Derivada de r ao quadrado é 2r. Então del f del r vai ficar 2πrh dividido por 3. Agora del f del h, isso é del h de πr ao quadrado h dividido por 3. Estou derivando em relação a h, né? Então as constantes, o que é a constante eu vou pôr para fora, né? Que está multiplicando. Então isso fica πr ao quadrado dividido por 3 vezes del h de h. Del h é 1, né? Então isso implica que del f del h é πr ao quadrado dividido por 3. Agora sim a gente calcula o dv, né? Então o dv é a derivada de f em relação a r. Tá aqui, né? 2πrh dividido por 3. dr mais a derivada de f em relação a h. πr ao quadrado dividido por 3 dh. Né? Agora a gente tem que substituir esses pontos, né? 10, 25, 01, 01 aqui, né? Então, R é 10, H é 25. Dois π vezes 10 vezes 25 dividido por 3 vezes 0,1 mais π vezes 10 ao quadrado dividido por 3 vezes 0,1. Então, dv, vamos lá. Aqui, ó, que é 25 vezes 10, 250 vezes 2, 500. Então, fica 500 π dividido por 3. Esse vezes 0,1 é dividir por 10, né? Então, ó, se você faz 500 vezes 0,1, vai dar 50. A mesma coisa que pegar e dividir por 10. Então, esse 500 aqui, ó, eu vou botar 50 aqui. 10 ao quadrado é 100. Então, fica 100π dividido por 3. Vezes 0,1 é pegar 100 e dividir por 10. Ou seja, 10π. Assim, dv 50π mais 10π dividido por 3, né? Ó, tô somando duas frações com o mesmo denominador. Isso dá 60π dividido por 3, ou seja, o dv é igual a 20π. O que isso implica? Né? Que a gente acabou de
provar que medindo, né, dessa forma, né, o raio e a altura desse cone, obtendo essas medidas e assumindo que eu posso ter cometido um erro de 0,1 centímetros nas medições, então a gente consegue estimar que o erro no volume que a gente cometeu, né, se for calcular o volume aqui, se eu calcular o volume utilizando esses dois números, né, o raio 10 e a altura 25, o volume que eu vou obter, ele está difere do volume real por mais ou menos 20 pi. Ó, pessoal, então vamos fazer mais um exemplo, bem parecido com o anterior, de cálculo de volume, né? Só que agora a gente usa para uma função de 3 variáveis. Então a ideia é a seguinte, ó, temos uma caixa retangular, né? As medidas ali da largura, profundidade e altura foram medidas e obtivemos 65 centímetros, 60 centímetros e 40 centímetros, tá? A precisão de cada medida é 2 centímetros. Então, cada medida ali pode variar 2 centímetros, tá? Vamos usar as diferenciais para estimar o erro quando a gente calcula o volume dessa caixa utilizando essas medidas e não as medidas reais, tá? Então a gente quer, no caso, que agora o volume, né, são 3 variáveis, né? Agora, eu vou usar ABC como sendo as variáveis. Não, vou usar x, y, z mesmo. X, sei lá, a largura, y é a profundidade ali, né? O eixo y e o z é a altura da caixa. Como é que calcula o volume de uma caixa retangular? É um paralelepípedo retângulo, né? É x vezes y vezes z, né? É um paralelepípedo reto retângulo, né? Acho que é isso, mano. Então x vezes y vezes z, tá? Então a gente quer estimar, né, esse erro usando os diferenciais, ou seja, o calcular o dv, tá? Que nós sabemos ser, no caso aqui, del f, del x, dx, mais del f, del y, dy, mais del f, del z, dz, né? Esse exercício não é tão complicado, porque a função f é mais simples do que a anterior. Então, quem fica del f, del x é del x, de x, y, z. Como aqui y e z são constantes, e vai sobrar yz vezes del x, que é y vezes z. Então, del f, del x é yz. Maneira análoga, del f, del y vai ser xz, e del f, del z vai ser xy, tá? Deixa eu só colocar aqui. Então aqui dá x vezes z. E na última derivada parcial, né? Del f, del z. Lembrando que são 3, tá? São 3 derivadas parciais porque nossa função tem 3 variáveis, tá? X vezes y vezes z. Então del f, del z é x vezes y. Só substituir aqui, né? Então, portanto, dv é yz dx mais xz dy mais xy dz. Bem feio isso aqui. Digamos assim, a forma geral, né, da diferencial. Só que nós queremos nos pontos
no ponto XYZ é o ponto 75, 60, 40, né? E o dx, dy, dz estão todos iguais a 0,2, tá? Então, lembrando, a gente vai calcular a diferencial no ponto x igual a 75, y igual a 60, e z é 40. O dx, dy e o dz são todos iguais a 0,2 centímetros. Ok? Então, só substituir esses valores aqui no dv, na diferencial. Então, dv vai ficar y vezes z, 75 vezes 40 vezes o dx, mais xz. Então, aqui eu errei, né? Aqui é 60. É YZ. Agora 75 vezes 40 vezes 0,2 mais XY. 75 vezes 60 vezes 0,2. Bom, pegar o calculador e fazer a conta, né? 60 vezes 40, 2.400, né? Vezes 0,2, 480. Mais 75 vezes 40 vezes 0,2 dá 600. Mais 75 vezes 60 vezes dá 900. Então isso implica que o dever vai dar 1.500, 1.980. Tá? Ou seja, se eu calcular o volume dessa caixa utilizando essas medidas, eu vou errar possivelmente esse volume 1.980 centímetros cúbicos. Parece muito o erro, né? Na verdade não é, né? Porque se você calcular aqui diretamente com esses valores, você vai ver que o erro é 1%, menos de 1% o erro que a gente comete nesse cálculo, tá?